Fala aí, galerinha, belezinha? Professor Dalmo Azevedo aqui na área. Eu sou professor aí de cursos preparatórios, preparatório para a OAB há 21 anos, e eu estou vindo aqui, através desse canal, através desse meio de comunicação com você, trazer dicas importantíssimas para você entender exatamente o seu caminho até a conquista aí da nossa queridíssima carteira da Ordem de Advogados do Brasil, tá? E nesse vídeo eu quero conversar com você tudo o que você precisa entender, pelo menos nesse momento, para a segunda fase. E eu já deixo logo o destaque aqui. Não quer dizer que esse vídeo é só para quem está na segunda fase, tá? Você tem que entender que a segunda fase da OAB, ela é um longo prazo, ela é um trabalho completo. Você não pode pensar, no caso da OAB, vou fazer a primeira fase e depois eu olho a segunda. Você já pode muito bem montar um planejamento pensando na segunda fase tranquilamente, visto que não existe um edital para cada etapa. É um edital só que consolida os dois momentos do exame. E as disciplinas, elas são cobradas dentro da mesma estrutura de conteúdo programático. Então eu quero mostrar para você tudo o que você precisa saber, até porque, convenhamos, na sua inscrição você já escolhe qual vai ser a sua segunda fase. Então eu quero te dar aqui todas as armas para você tomar uma decisão muito bem informado, uma decisão que vai realmente atender a sua necessidade e, consequentemente, tomar uma decisão aí que pode montar um planejamento longo prazo. Quando eu digo longo prazo, pensando primeira e segunda fase ao mesmo tempo, tá? Não é que eu quero que você fique anos e anos fazendo exame, pelo amor de Deus, mas não fazer um planejamento completão, ao invés de ficar com esse pensamento, vou olhar só a primeira e depois olho a segunda, e você vai entender muito bem o porquê que eu tô falando desse jeito através aqui desse vídeo, tá? Então, vamos para a tela? Eu quero que você entenda tudo sobre a segunda fase da OAB a partir de agora, tá? Vou mostrar para você aqui os pontos que você precisa atentar logo na sua inscrição. Melhor ainda, logo no momento em que você decidiu prestar o exame da ordem, né? Não, agora chegou a minha vez, vou lá começar a me preparar para o exame, tá? Primeira coisa importante é que logo de cara você precisa escolher a sua área, né? E quando eu falo escolha da área, preste atenção, não é a área de atuação. É a área na qual você pretende fazer a segunda fase. A segunda fase ela é feita em disciplina específica. Enquanto na primeira fase você tem disciplina para um caramba, né? Então você estuda tudo. Na segunda fase você tem uma disciplina que é o alvo. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu falo exatamente sobre essa questão de a escolha da segunda fase impacta no teu futuro como advogado, como advogada. Então é só você dar uma olhadinha, depois a gente vai colocar aqui um cardzinho para facilitar o teu acesso, para você poder ver esse vídeo, tá? Então a ideia é a seguinte, quando você vai fazer a sua inscrição, você precisa já definir qual vai ser a sua segunda fase. Você não espera passar a primeira fase, poxa, passei, vou para a segunda, agora eu vou fazer a inscrição para a segunda. Não. Você está fazendo inscrição para o exame da ordem, que são duas etapas. Você não está fazendo inscrição para a primeira fase para depois fazer para a segunda. Tá? E quando você for escolher, você vai notar que você tem 7 opções para a segunda fase. 7 disciplinas estão disponíveis dentre todas as que você estuda na primeira para que você faça essa segunda fase. Então você pode escolher direito constitucional, administrativo, trabalhista, penal, empresarial, civil e tributário, tá? Eu coloquei aqui um asterisco para as 3 disciplinas que são as mais buscadas pelos candidatos. O pessoal costuma se inscrever dentro dessas 3 aqui, ou trabalhista ou penal civil, costumam ser os queridinhos, as queridinhas disciplinas preferidas da galera. Isso não quer dizer que são as melhores em si. Eu também vou fazer aqui um vídeo para você falando sobre a importância de você entender como essa segunda fase funciona e a escolha de uma disciplina que realmente te dê a oportunidade de passar. Então, vamos conversar sobre isso, tem outra oportunidade, tá? Não cai nessa besteira de, não, eu vou porque todo mundo faz. Eu vou te mostrar estatísticas que isso não é a melhor decisão que você pode tomar. E eu vou te mostrar quais são as disciplinas que realmente vão te ajudar a ter mais facilidade para conquistar a sua carteirinha, beleza? Então, primeira coisa, você tem que escolher a sua área de atuação, porque você faz a primeira fase e já cai nessa disciplina para a segunda fase ao passar na primeira etapa, tá? Segunda coisa importante é você atentar para a data e para o local de realização da prova. Por que isso? Normalmente, a segunda fase acontece ali por volta de 2 meses depois da primeira fase. E assim,
todo ano, né, a OAB ela disponibiliza um calendário. Então você vai encontrar calendário OAB 2019, 2020, 2025, 2040, 2050, não importa. Estou falando 2019 como exemplo, tá? Nós estamos em 2023, então não sei nem porque eu falei, mas tudo bem. Você vai encontrar o calendário sempre, perto do final do ano ali, a OAB divulga. E ela faz essa divulgação, normalmente, pelos seus canais oficiais, e eu coloquei até aqui o site direto da OAB, examedeordem.oab.org.br, ou você pode entrar, oab.org.br, lá em cima no menu vai ter exame de ordem, clicou, vai para a página. E também você pode acompanhar as redes sociais do Conselho Federal da OAB, tá? Porque eles também divulgam no Instagram, principalmente, tá? Eles também fazem a divulgação ali do calendário. E esse calendário é já prevendo os próximos 3, já que cada ano nós temos 3 exames, já fazendo a previsão dos próximos 3 exames, com data de primeira fase e data de segunda fase. Lembrando que a data provável, qualquer coisa que acontecer que possa mudar, normalmente eles conseguem cumprir, né? Mas pandemia, alguma coisa pode acontecer que atrapalhe a realização do exame naquela data. E o local de realização da segunda fase você só passa a conhecer na semana da realização da segunda etapa do nosso exame da ordem. Então, esse ponto aqui é por isso que eu quero chamar atenção para você. Você já precisa pensar nisso no momento que você está em preparação para o seu concurso, né, para o seu exame. Por quê? Quando você faz sua inscrição, você vai decidir a seccional, consequentemente, aonde você vai fazer a prova. Claro, você vai fazer no teu estado, né? A menos que você queira um motivo para viajar, você vai fazer no seu estado. Só que a segunda fase, como tem um número bem menor, né, de pessoas, que muita gente para na primeira, não vai ser o seu caso me acompanhando, mas muita gente para. Na segunda fase, a gente tem um número reduzido de localidades disponíveis para realizar o concurso, tá? Para realizar o exame. O que acontece? Normalmente nas capitais dos estados, né, todos os estados têm realização de primeira e segunda fase, não se preocupe com isso, e algumas cidades satélites importantes, não vou falar cidade satélite como terminologia natural, mas cidades importantes ali que podem concentrar um número grande de pessoas de outras cidades menores, sabe? Então, é sempre bom você analisar o último edital, tá, do exame para você ver aonde foi realizado, para que você possa já se preparar. Porque lembre-se, se você precisar viajar, né, mudar de cidade ali para fazer a prova, você precisa já fazer esse planejamento antecipado. Claro, você vai esperar o resultado da primeira fase, isso é lógico. Mas você já precisa se preparar para, passando na primeira fase, saber para onde você vai. Ah, vou precisar viajar. Não, eu moro em Porto Alegre, por exemplo, Rio Grande do Sul. Tranquilo, tem prova lá, não tem estresse. Ah, não, poxa, eu moro numa cidade mais distante, será que tem prova aqui? E, putz, a prova é na cidade mais para lá. Você já começa a se preparar porque você vai ter que viajar. Você vai ter que pegar um hotel. Você não vai viajar no dia da prova, que é uma burrice absurda. Você vai viajar um dia antes, no mínimo. E, assim, pode acontecer, isso já aconteceu inclusive comigo, tá? Eu fui viajar para dar aula para uma. Eu acho que era uma aula de revisão, não lembro exatamente qual foi, mas era uma aula para a segunda fase. E eu fui para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e era um final de semana que tinha um show do Coldplay. E quando eu cheguei, o pessoal da equipe lá do curso que eu fui trabalhar não tinha feito ali a reserva do meu hotel, porque todo mundo achou que estava tudo bem. Quando eu cheguei, estava tudo lotado. Os hotéis que a gente costumava usar, as redes que a gente costumava, estava tudo lotado. Então isso pode acontecer com você, tá? Não que eu queira, pelo amor de Deus. Então, por favor, já vai se preparando. Vou precisar me deslocar, vou precisar de hotel. Não vai nesse negócio. Não, eu vou de carro, é pertinho. Cara, vai no hotel. A menos que seja a cidade vizinha, que você leva 5 minutos para chegar, evite se deslocar demais. Pode acontecer algum acidente no dia, pode ter algum problema na cidade no dia e acabar atrapalhando a sua chegada à prova, tá? Então, por favor, já vá pensando nisso. Dê uma olhadinha aí no edital, já pensando para onde você vai na segunda fase, beleza? Outra coisa importante também, o que você pode levar no dia da prova? A gente trabalha, tá? Eu sempre vou trabalhar com você quando você estiver na segunda fase comigo, tanto no direito constitucional quanto no direito administrativo. Eu sempre vou trabalhar com você uma aula inteira apontando o que você pode e o que você não pode levar para a prova. Tá? O nosso edital ele elenca ali detalhadamente o que pode e o que não pode. E isso é importante que você saiba, porque eu já vi muita gente ser eliminado da segunda fase por estar carregando coisa que não pode, por estar portando ali um material que é proibido. Então, parece bobeira, mas essas regras mudaram bastante de 5, 6 anos para cá. Tá? Então, muita coisa que podia antes, hoje não pode. E muita coisa que não podia antes, hoje pode.
Então você tem que ter um cuidado para saber como que está valendo naquele período, tá? O edital sempre pontua exatamente quais são os materiais permitidos e proibidos. Tá? Cara, é uma lista enorme, assim. O que pode, o que não pode, sempre vai estar no teu edital. Tá? A segunda fase é feita com consulta. Isso aqui é uma coisa importante que muita gente talvez não saiba. Enquanto na primeira fase você não vai poder consultar nada fora o seu cérebro, graças a Deus, que eu sei que ele vai te fazer passar, na segunda fase você já tem, além do seu cérebro, um amiguinho, que é o teu vade-mecum. Então você vai poder levar o seu vade-mecum junto ali para fazer consulta, só que aí o próprio edital deixa claro, não pode ser vade-mecum com marcação, não pode ser vade-mecum com estruturação de peça. Então eu sempre indico para meus alunos levar pelo menos dois VADs junto na prova, os dois zerados. Assim, se puder comprar antes da prova, melhor ainda. Mas pelo menos dois, porque o fiscal, às vezes é um cara meio com dor de advogado, estava descansando domingo, aí resolveu trabalhar ali, se arrependeu, aconteceu alguma coisa, brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com o cachorro, e foi lá e pega no teu pé por nada. Os fiscais de prova do exame da ordem, eles costumam ser bem chatos, tá? Tô sendo bem sincero. Então, quanto menos você puder dar arma para esse filho da mãe pegar no teu pé, melhor. Então, leve dois, porque se ele olhar um e falar, aqui tem uma marcação, isso aqui não pode ser usado, você vai fazer a prova sem invade. Então, pelo menos dois você leva, é pesadinho, dane-se, não importa, é pelo teu futuro. Leva para garantir, se um fiscal pegar no teu pé, pelo menos o outro você tem garantido. Então, pelo menos um, você leva lacrado, sabe? Para não ter dor de cabeça mesmo. Mas que seja um vade-mecum que você sabe que é zerado, que não tem... não é vade-mecum de professor X que tem anotação, que se tiver, não vai poder usar. Água, produtos de consumo rápido podem ser levados, tá? Então o pessoal leva muito barrinha de cereal, tal. Só que tudo ali tem uma questão de embalagem transparente, tem toda uma história que a gente tem que levar em consideração. Por favor, não vai levar uma marmita, né? O cara vai levar ali um almôndega, macarrão, não pega pesado, né? A sua prova tem 5 horas. Então tá claro que você precisa levar alguma coisa para comer e para beber, mas que seja algo que não vai te pesar muito, senão você vai precisar ficar mijando toda hora ou precisar ir ao banheiro fazer outra coisa, vai atrapalhar muito, e também não seja algo muito leve a ponto de você sentir fome de novo. Então essa preparação, considerando o tempo de prova, também é muito importante, tá? Como é que é a estrutura da prova? A segunda fase é composta por 5 questões, tá? Uma questão que nós chamamos de peça prático-profissional, que é quando você vai desenvolver a ação, você vai desenvolver a peça, e é a parte mais importante da sua prova, num primeiro momento, claro, e 4 questões discursivas. E aqui que está o detalhe do porquê que eu falo que você já tem que pensar na segunda fase e se preparando para a primeira. Como eu te disse, os editais não, né? O edital é um só. Você não tem edital de primeira e depois edital de segunda. Então, o conteúdo programático da primeira vai ser o mesmo para a segunda fase. Quando você escolher, por exemplo, direito administrativo, o que está lá na primeira fase vai cair na segunda. Claro que existem algumas técnicas que a gente pode usar, tem assuntos que caem mais na segunda que na primeira, tal, mas uma pessoa que se prepara com qualidade estuda tudo. Não existe esse negócio de estudar o que mais cai, isso é burrice. O que mais cai serve como base para planejamento, mas não como base de estudo efetivamente, tá? Então, quando você já vê a primeira fase, você já sabe o que vai cair na segunda. E é por isso que eu falo de fazer um estudo conjunto. Porque você vai ter questão discursiva, você vai ter que desenvolver a explicação. Se você fez um estudo de primeira fase voltado a mnemônico, memorizar texto de lei, na segunda fase você vai se arrebentar completamente. Porque a questão discursiva, ela demanda que você demonstre conhecimento. Não quer que você vai escrever um livro, não é isso. Mas você precisa desenrolar o assunto que é apontado ali. Então você vai ter que escrever, fazer uma redaçãozinha ali sobre aquele tópico, tá? A peça profissional tem 5 folhas com 30 linhas, então você tem ali um limite, né? E cada questão vai ter uma folha para você usar. Sendo que isso tudo é uma regra que eu também trabalho quando a gente estiver lá focado mais na segunda fase efetivamente. Eu sempre gosto de mostrar, você tem que ficar dentro das linhas. Se sair da linha não é considerado que está ali fora. Tá? O examinador tem que ignorar, não é nem que ele pode, ele deve ignorar o que não está dentro da estrutura. É sempre bom, inclusive, quando você estiver se preparando, usar ali folhas parecidas para já testar a sua produção de respostas. A peça vai ter um valor de 5 pontos. Então a peça sozinho já vale 5 pontos, cada questão vale 1,25, totalizando 5 pontos, que é o 10 que nós precisamos ali como total, né, para esse exame. A sua nota mínima é 6. Lembrando que na OAB você não disputa a vaga com ninguém, né? Então tudo depende de você. Você precisa apenas tirar uma nota 6 no final das contas
para já ter ali o direito à sua vermelhinha. Observação importante, tá? Eu vejo muita gente falando assim, é muito difícil você zerar a peça. Difícil não. Porque se você identificar errado e montar a peça com identificação errada, é zero garantido. Tá? Então, poxa, o mandato de segurança, você acabou escrevendo ali uma, sei lá, uma ação popular. Cara, tu vai se arrebentar. Era uma ação popular, você fez uma ação civil pública, uma ação direta de inconstitucionalidade e você fez uma ação declaratória de constitucionalidade, sei lá. Então, qualquer motivo que leve a uma escrita errada, zero na hora. Não tem esse negócio de, não, o examinador ele vai entender que eu estruturei bem. Não vai ficar olhando isso. Assim. Praticamente, identificou errado, se arrebentou. Claro, tem examinadores que são mais legais, eles acabam ali dando pontuação por estrutura, pelo menos atendeu, mas fica uma dica de amigo aqui. Se você não sabe disso, é importante. Toda vez que a OAB divulga o resultado final da segunda fase, ela divulga um espelho de resposta, uma folha com o espelho da resposta que ela busca. E ali nós temos o espelho tanto da peça quanto das questões discursivas. É bem legal você analisar os espelhos passados, tá? Porque você consegue ver exatamente como que ela gosta da estrutura da questão discursiva, como que ela gosta da montagem da peça. Isso tudo um professor qualificado, um professor acostumado, que é o meu caso, por exemplo, vai conseguir te apontar com facilidade. Mas é muito legal você enxergar isso. Ela mostra ali o que está sendo pontuado, quantos pontos vale, ou, eu estava esperando que você apontasse isso, você não apontou na peça, isso aqui valeria tantos pontos se você não atingiu. Então por isso que tem examinador que mesmo você errando a identificação, ele ainda, mas poxa, você destacou o artigo que eu queria, então eu vou te dar esse pontinho. Mas eu tô te falando de coração, isso vai te arrebentar completamente. Porque é óbvio que se você tem que fazer uma ação popular e não uma ação civil pública, a montagem da peça é diferente, a estrutura é diferente. Então é muito difícil você conseguir uma pontuação minimamente aceitável por errar a identificação. Por isso, identificação de peça é tão importante. Agora, fez uma peça muito boa, tirou 4, 4,5, 5 até, o caminho andado, né? Você precisa tirar 1, 2 pontos nas discursivas, então faça um trabalho bom. Só que muita gente foca apenas na peça, e a peça vale apenas metade da nota. Não adianta, eu já vi muita gente passar por isso, fazer uma peça maravilhosa e na discursiva errar tudo. Eu já vi isso acontecer bastante, tá? Não é que aconteceu uma outra vez, não. Já vi muita gente passar por isso. Então você arrebentar na peça é importante, é essencial, mas dominar o conteúdo para fazer uma discursiva de qualidade, você não precisa acertar, gabaritar todas. Meio certo em cada uma já está satisfeito, né? Já está bom pra caramba. Então você consegue sua conquista aí com facilidade. O exame da OAB ele não é um exame tão complexo em relação à sua estrutura. A complexidade do exame está na quantidade de conteúdo programático. Não é pequeno, primeira fase principalmente. A segunda fase é uma fase bem interessante e que busca muito conhecimento, mas tendo foco, concentração, um planejamento bem estruturado, sabendo o que você está fazendo, é muito difícil que você não passe logo de primeira. Então, eu espero que você venha comigo, tá? Me acompanha aqui no canal, me acompanha nas redes sociais aí. Nós vamos se comunicar bastante em relação à segunda fase. Eu também vou trabalhar com você diretamente, caso seja do seu interesse, tanto para direito constitucional quanto para direito administrativo, e nós vamos juntos nessa conquista aí da vermelhinha, da nossa carteirinha da OAB. Tamo junto, grande abraço e até a próxima oportunidade.